Fala galera, saudações rubro-negras aí, mais um vídeo do nosso canal. Quarta-feira, está se aproximando o dia do retorno do Flamengo aos gramados. No sábado a nossa equipe aí vai estar de prontidão para começar os treinamentos visando já o jogo do São Paulo pelo Brasileirão no dia 12 de julho. E notícias importantes rondando a Gávea, situações também complicadas. Tem time italiano aí querendo levar o Wesley pelo valor de 25 milhões. Parece que eles tabelaram o Wesley, né? 25 milhões, ninguém passa disso. O Flamengo pretende pedir 40 milhões. Acredito que 30 milhões o Flamengo entregue. Mas vamos ver isso aí. Vamos ver a situação de Jorge Carrascal também com o pezinho no Flamengo. O Boto fazendo aí alguns esforços e na procura, né, de jogadores para substituir as ausências de Pulgar temporariamente e também de Gerson, que já deve estar chegando lá na Rússia. Fora isso, um grande abraço. Vamos ao vídeo, que é o que interessa. Valeu! Fluminense ainda está em Charlotte, vem mais tarde para Orlando. Detalhes da preparação do Flusão para esse jogo maravilhoso e importante contra o Al Hilal. Querido Edson Viana. Pegar um negócio. Fala, Escobar. Ô, saudade de um arroz com feijão. Depois eu vou aí te encontrar. Exatamente, nessa vibe ainda estou aqui. O Fluminense segue em Charlotte. O Tricolor treinou hoje de manhã no CT do Charlotte FC. Essa atividade foi totalmente fechada, mas ontem a gente pôde acompanhar o treino inteiro. Claro, num clima de muita descontração, os reservas foram ao campo para uma atividade com bola, os titulares ficaram na academia fazendo regenerativo. E teve até um momento legal e engraçado no final do treino. O Renato Gaúcho e o lateral direito Guga fizeram ali uma disputa, uma competição para ver quem acertava mais vezes o travessão. O Guga foi mais preciso, ganhou. O Renato, como é muito competitivo, o brincalhão, falou que a gente estava secando ali e aí não gostou, mas ele tem um problema, falando de coisa séria, para o jogo contra o Al Hilal na lateral esquerda. O René está suspenso para essa partida e aí o substituto natural é o Fuentes, que jogou contra o Ulsan da Coreia do Sul. A gente tem que ver também se o Renato vai mexer no esquema, se vai voltar para aquela linha de 4, se vai manter os 3 zagueiros que ele utilizou contra a Inter de Milão naquela vitória histórica. Então, trabalho já para esse jogo das quartas na sexta, Escobar. Ô Edson, negócio de dinheiro. O pessoal tem demais lá no Al Hilal, negócio de um shake maluco aí que tá botando dinheiro pra caramba. Conta pra gente aí, rapaz, essa questão do bicho. Quanto que eles ganharam mesmo, hein? Pra ganhar do Manchester City, cara? Mas o Camelo lá é rico. O Sheik ficou muito empolgado com a vitória depois da vitória sobre o Manchester City. Cerca de 3 milhões de reais de premiação para cada jogador do Al Hilal, segundo a imprensa saudita. O abismo de orçamento que existe entre os dois times é muito grande. O Fluminense, por exemplo, está ali na casa do 10º orçamento do futebol brasileiro. E se a gente pegar um recorte dos últimos 2 anos, o Al Hilal investiu cerca de 3 bilhões de reais em reforços, 12 vezes a mais do que o Fluminense. Claro que o Fluminense também está ganhando muito dinheiro aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. Até agora, cerca de 220 milhões de reais, contando ali o prêmio por participação e também os resultados. Mas tem uma mordida de 40% de taxas aí. O Lion é feroz, mas mesmo assim o Fluminense vai ganhar muito dinheiro aqui, Escobar. Eu volto com você com inveja do arroz com feijão. A gente não fazia ideia, mas essa bolinha aí iria mudar uma história centenária. Fluminense do Brasil. Era o sorteio da Libertadores de 2021 e o Fluminense caiu no grupo que tinha o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Quando viu de perto o talento desse camisa 11, o Flu não teve dúvidas. Bora contratar esse tal de John Arias. Sempre ele! Que espetáculo, Arias! O Arias, que estreou em agosto de 2021, era mais magrinho, mais tímido e estava passando pelo momento mais difícil da vida, a perda da avó, Concepción. No momento que eu fui para Colômbia, fiquei pensando em voltar, fiquei pensando em que não fazia muito sentido, sabe? Eu estar aqui. Com a ajuda da Emily, psicóloga do Fluminense, ele deu a volta por cima e descobriu uma nova família tricolor. Campeão carioca, da Libertadores, da Recopa, cada vez mais protagonista, cada vez mais ídolo. Ari, vem dançar comigo. Já são 227 jogos, 47 gols, 55 assistências. Ele é o craque do Fluminense, colombiano mais amado do Brasil. E agora, nos Estados Unidos, o mundo inteiro está descobrindo o que os tricolores já estão cansados de saber. John Arias!
time, do que joga demais. Jogador tático, jogador extremamente técnico e um jogador que demonstrou estar numa excelente forma física. Ele realmente é o cara do Fluminense que faz a diferença. John Arias, pô, o melhor jogador do Mundial, disparado, na minha opinião. É só dar a bola no pé dele que ele carrega o time do Fluminense sozinho. Eleito melhor em campo em 3 dos 4 jogos do Flu na Copa. Craque, ídolo e eternizado para nós. O Arias de 2025 é mais fortinho, mais sorridente e cada vez mais família. A filhinha Zoe é a coisa mais fofa do mundo. A gente aqui está representando não só o Fluminense, sino um continente inteiro. Minha cidade natal está orgulhosa de mim porque não é fácil você chegar ao topo. John Arias e Fluminense. Estava escrito nas estrelas. O Vini Júnior não foi substituído, o que demonstra que ele está com moral com o Xabi Alonso. Na 4ª partida do novo treinador do Real Madrid, os jogadores já estão sentindo uma diferença no estilo do time. E estão gostando. Chegou a picanha, gente boa! E esse chopp aqui não tenho nada com isso, hein? Estamos trabalhando. Ó, Real Madrid avançou então para as quartas, vai pegar o Borussia Dortmund sábado ao vivo na Globo, a partir de 4h40 da tarde. O Borussia despachou o Monterrey. De quem é esse chopp aqui? Nosso, é seu. Os mexicanos eram a maioria dos 31 mil torcedores que estiveram no estádio de Atlanta. No primeiro tempo, nem a fanática torcida mexicana conseguiu fazer a... O Borussia Dortmund, do Jude Bellingham, está classificado para enfrentar o Real Madrid do Jude Bellingham nas quartas de final. Mas, infelizmente, nós não vamos ver o tão esperado encontro entre os irmãos nesta Copa de Clubes. Faz o seguinte, pessoal, coloca o chaveamento na tela aí, para o pessoal acompanhar ao lado aí como é que está o Fluminense. Tá no lado esquerdo ali, Palmeiras e Chelsea, né? Quem passar, pega o vencedor de Fluminense e Al Hilal. Então, só lembrando, pode ter duelo brasileiro na semi. Do outro lado, PSG e Bayern de Munique. Quem vencer enfrenta Real Madrid ou Borussia. Tudo você vê ao vivo na Globo. Prefere Palmeiras ou Chelsea, gente boa? Prefiro Palmeiras. Palmeiras, né? É, pegar o nosso velho conhecido, né? Velho conhecido? É. Vai pra cima dele. Vem cá, velha guarda, vem cá. Palmeiras ou Chelsea? Palmeiras, claro, já ganhamos deles outras vezes e vamos ganhar de novo. Palmeiras ou Chelsea? Palmeiras. Todo mundo quer o Palmeiras, então vamos torcer para o Palmeiras. Aliás, informações do Palmeiras agora, que pega o Chelsea com Fred Bruno. Fala, Escobar, meu irmão, tô aqui para trazer as informações do Palmeiras e do Chelsea também, né? As informações do Verdão, que tá treinando de manhã e de tarde. Então o Abel tá ali fazendo todo um trabalho tático, técnico com a equipe ali, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. A novidade é que o Paulinho tá fazendo um treinamento específico de controle de carga, né? Como ele só pode jogar 30 minutos por partida, ele tá tendo que controlar ali a intensidade nos treinamentos. E eu vou te falar que eu trago informações do Chelsea, hein? E talvez a torcida do Palmeiras fique preocupada. O Chelsea anunciou a contratação do atacante João Pedro, de 23 anos. Sim, o brasileiro foi anunciado nas redes sociais do Chelsea e a novidade é que ele já pode jogar contra o Palmeiras. Então, o torcedor palmeirense, fique preocupado aí, porque realmente... Né? Hello, guys. Do you know João Pedro? Você conhece o João Pedro? João Pedro, jogador brasileiro, atacante, que era do Brighton. Bom, o pessoal está informado aqui, ó. Então aqui nos Estados Unidos, o pessoal já está sabendo que o João Pedro foi contratado pelo Chelsea. E essas são as informações, meu querido Escobar, tanto minha quanto do meu amigo repórter aqui americano. Sábado não tem brasileiro em campo pela Copa do Mundo de Clubes, mas tem um jogaço que você vai ver ao vivo na Globo. PSG e Bayern de Munique. É aquele jogo que quem perder tá maluco. Alemanha e França. Dois países belíssimos. Quem é que não ama um bom croissant? Um vinhozinho francês. Ou então uma salsichinha e cerveja gelada. É uma delícia, não é? O Botafogo chegou ao Rio de Janeiro sem treinador. Vamos saber mais. Tem tutu aí, irmão? Roda aí, meu irmão. Deixa eu comer em paz. Um desembarque silencioso, sem torcida
sem entrevista e sem boa parte dos principais jogadores do Botafogo que escolheram outros destinos para essa semana de folga, que termina no domingo. Um eufórico John Textor surpreendia o técnico Renato Paiva com esse caloroso agradecimento pela vitória contra o badalado Paris Saint-Germain. O técnico português nem imaginava que seria demitido pelo dono da SAF do Botafogo 10 dias depois da atuação histórica. A estratégia defensiva acabou sendo bem sucedida naquela partida, mas reprovada por John Textor na eliminação para o Palmeiras, causando a saída do treinador. O Botafogo busca no mercado um técnico de estilo de jogo ofensivo. Textor quer resgatar o futebol que levou o time a conquistar o Brasil e a América há menos de um ano. Exigir que o Botafogo jogue igual jogou ano passado é muito difícil pela característica dos jogadores que tem hoje, dos jogadores que saíram. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira, quando o time retoma os treinamentos. E o primeiro jogo nessa sequência de temporada será o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro daqui a 2 semanas. O Textor já avisou que estará mais presente no dia a dia do clube. E ele pode dar uma atenção maior ao Botafogo, que é importante para o crescimento da marca e do clube. Não tenho dúvida. Agora, do ponto de vista do que o Gerson significou para o Flamengo e tudo que ele entregou, esportivamente, muito bem pago, todos os títulos que ele ganhou, tanto na primeira quanto na segunda passagem, tudo que ele agregou tecnicamente para a equipe. E financeiramente, o Flamengo comprou o Gerson 2 vezes e o vende agora pela segunda vez. Nas duas, o Flamengo teve lucro e um lucro muito importante nas negociações. Então, financeiramente, o Flamengo também ganhou com o Gerson. E esse cara resolve sair por uma proposta de trabalho que ele julgou melhor, e aí eu nem avalio se essa é a melhor decisão para a carreira dele, mas ele entendeu que era o melhor. Dá para crucificar ou criticar esse cara que deu retorno esportivo e financeiro e até acima das expectativas? Eu não vejo uma maneira de vilanizar o Gerson por isso. Para mim, o torcedor do Flamengo, antes do Mundial, tentou forçar a barra com isso. Alguns torcedores, acho que parte da torcida entendeu essa decisão do Gerson, embora frustrada. Mas o Gerson sai do Flamengo pela porta da frente, gerando compensação ao clube, como um dos maiores ídolos da história. E até o último minuto, o Gerson representou e vestiu a camisa, dando sangue, dando suor, sem negociar em nada isso. Golaço em cima do Neuer. O Gerson, no Mundial, bem, né? Foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo. E esse Mundial serviu para redimir o Gerson também. Seria injusto para ele sair como a gente viu aquela imagem, ele sendo vaiado na entrada de campo. Isso não é a fotografia do que foi o Gerson no Flamengo. Então, essa saída por uma decisão do jogador não deveria manchar tudo que ele construiu e tudo que ele entregou para o Flamengo. E, mais uma vez, uma saída do Gerson que dá um lucro expressivo para o clube e que, se fosse o jogador saindo em fim de contrato, o clube não vai ser compensado. Isso sim é sair pela porta dos fundos. Dessa maneira como o Gerson saiu, você pode criticar a condução do pai dele, algumas falas ali que desnecessárias, tornando público desentendimentos com a diretoria, mas a postura do jogador foi de sempre respeitar o clube e a instituição, e por isso eu vejo que o Gerson sai como um ídolo histórico que vai ter portas abertas para voltar no futuro. Acho que quantia, repete só a quantia. 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. Então, para um jogador que já está quase batendo 30 anos, sair gerando essa compensação, não dá para dizer que o clube ficou no prejuízo. Repito. 160 milhões de reais. A metade disso dá para você ir atrás de um bom reforço, hein? Mas qual reforço? Mesmo que seja por substituir o Gerson. 160 milhões de reais. Vai substituir e fazer 2, 3 funções como o Gerson faz, ser líder como o Gerson. Não, o conhecimento que ele tem do clube, né? Dividir em 2 contratações. Entrosamento. É isso, é pensar, mudar o jeito de jogar, não tem um jeito só de jogar, nem todo outro time tem Gerson, só o Flamengo tinha Gerson, tem que pensar com uma outra cabeça. Agora eu concordo com o Breler, ele sai literalmente sem dever nada a ninguém. Sem dever em termos técnicos, sem dever em termos financeiros,
O que pegou é essa fofocaiada envolvendo o pai, envolvendo o mal-estar, que já vem de antes, né? Ele sai, na verdade, principalmente o pai acha que ele não foi valorizado anteriormente. Então, na primeira oportunidade que apareceu, e que é uma oportunidade discutível em termos profissionais, ele tem todo o direito de fazer essa opção, mas que é discutível, é. É torcer para manter o alto nível que o garanta na seleção, né? Porque para a seleção brasileira, o Gerson, ele tem se mostrado uma alternativa bem interessante, né? Sim. Nesse setor ali de meio de campo. Então, é torcer para que, de fato, ele não caia ali o nível. Exato. Ele não suma. Saia do radar. Acho que esse é o grande... Ele deve ter calculado isso, né? Deve ter calculado esse risco, avaliado, botado na balança. Mas para o futebol brasileiro em si, é ruim. Mas é isso. Esse risco é ruim. É uma decisão, prof, que no fim das contas pode prejudicar só o Gerson. O Flamengo, não. O Flamengo não foi lesado em nada. De novo, falar, nossa, o Flamengo fez um bom negócio com essa venda, entre aspas, do Gerson, porque não foi uma venda, né? O Zenit pagou a multa. Não é um bom negócio, mas a partir do momento em que o jogador toma essa decisão, o clube tinha a multa ali garantindo, o clube concordou com essa multa, então é do jogo. Isso acontece, um jogador aceitar uma proposta de trabalho é normal. E, de novo, que bom que o Gerson jogou muita bola no Mundial e que a torcida vai sair com essa última impressão dele. Porque seria muito injusto o Gerson sair achincalhado, sair como vilão, porque não... O torcedor rubro-negro tem de preservar tudo que o Gerson significa para o clube, e ainda mais por ter sido um profissional, repito, sempre honrou a camisa até o último minuto, nunca desrespeitou a instituição. Para mim foi muito exagerada essa reação de vilanizá-lo como foi antes do Mundial. Última impressão, um golaço contra o Bayern, que é mais o quê? E um bom jogo dele. Um bom jogo, a dinâmica dele não foi alterada, mesmo nesses momentos de pressão de parte da torcida, isso não refletiu, não respingou no futebol dele, né? Eu só acho uma pena porque ele deixa realmente, você falou, pode prejudicar só o Gerson, talvez prejudique o futebol brasileiro, a seleção brasileira. A gente está privado de um jogador fantástico, um jogador único no futebol brasileiro. Por isso que, em termos de reposição, não há. Por mais dinheiro que você tenha, você não encontra um outro Gerson. Mas vai ter que ir atrás de reforços do Flamengo, vai ter que ir né? atrás com uma outra cabeça. Eu acho que é o que a Mari falou. 2 reforços que complementem o que era o Gerson, mudar o jeito de jogar. Não é o único jeito de se jogar. Então é por aí. Não pode entrar numas de querer um novo Gerson, que isso pode até prejudicar quem vem. Bom, meus amigos, algumas situações aí que estão acontecendo no Flamengo, a gente tem que estar sempre comentando aqui, trazendo para vocês. Nada de loucura, né? Nada de ficar inventando notícias. O que está rodando aí nos boatos internos é que o Flamengo está na busca de mais 2 jogadores. Um meia, seja um meia de criação, e também o tal do ala avançado, antigo ponta direita ou ponta esquerda, que tenha o drible fácil, que tenha velocidade, que tenha noção de espaço, que tenha verticalidade, que tenha condições de driblar, não perder todas as bolas e de entrar nas defesas fechadas que nós vamos enfrentar pela frente aí no Brasileirão, na Libertadores, enfim. De todos os times aí que o Flamengo enfrenta, que a gente sabe que agora é um festival de time fechado, o time joga no sistema 5-5, ou seja, 5 na defesa e 5 no meio campo, o que faz 2 linhas aí quase que intransponíveis e dificulta bastante o estilo de jogo do Flamengo, mas já descobriram que é assim que conseguem jogar alguma coisa contra o Flamengo. Precisamos sim entender essa situação. O Flamengo não está, né, sobre o Wesley, né, falando sobre o Wesley, também temos aí o Flamengo falou que já não vende o jogador por menos de 40 milhões, mas a gente sabe que esse valor é um valor muito difícil de chegar por um lateral direito. E acreditamos que se chegar na casa dos 30, o Flamengo entregue. Mas é impressionante que todos os times, agora pelo menos 4, né, já ofereceram 25 milhões de euros para o Flamengo. Parece que tabelaram, né? Tabelaram e ninguém quer aumentar. Então, se ninguém quer aumentar, vão ficar chupando o dedo, como já dizia minha avó. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que com 30 milhões o Flamengo deve se entregar o Wesley, e aí será mais um
problema, né, para a gente poder estar suprindo aí a vaga deixada pelo Wesley, que, pelo que tudo indica, o Varela se tornará titular absoluto. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido lateral do último jogo contra o Bahia. Acho que o Felipe Luiz poderia ter colocado muito bem Varela, para se tratar de um jogador que, além de atacar, ter aprendido a atacar, também defende muito bem, compõe muito bem o sistema defensivo. E acredito eu que ele teria muito mais condições de poder estar ajudando o Flamengo nessa dura missão que era vencer o Bahia. Mas não vamos chorar o leite derramado, que passou, passou. A verdade é que o Wesley indo embora, o Varela se torna titular e vamos precisar de um substituto para o Varela à altura, porque sabemos que ele tem data FIFA, não pode jogar muitos jogos, senão se acaba estourando, e o Flamengo precisa ter 2 jogadores bons de nível de seleção para cada posição dentro de campo. Quanto à situação de Gerson, houve alguns murmurinhos aí que o time do Jorge Jesus teria entrado aí no sistema para poder contratar o Gerson, ofereceram aí alguns benefícios maiores, se bem que eu acho muito difícil, né? Mas maiores para o Gerson, para que ele balançasse. Ele ficou balançado, como sempre, né? Sempre que tem uma oferta e recebe outra, ele balança. É impressionante como não tem palavra, né? Não fixa as coisas numa diretriz só. Mas a vida é dele, o dinheiro é para ele, então ele que sabe da vida dele. Mas foi frustrado porque o Zenit, como já tinha um compromisso assinado com ele, fez o depósito para o Flamengo, já está na conta e agora não tem como mudar o que está feito, né? A não ser que o time russo venda futuramente. Algo difícil de acontecer por valor aí igual ou superior que o time russo pagou, dos 25 milhões. Mas, dito isso, o Gerson já foi, deve estar chegando na Rússia já, naquele frio russo. Se bem que lá agora começa a esquentar. Mas vai jogar agora lá no Zenit. Que seja feliz, que siga a sua carreira. Como a gente já sabe como funciona e não somos iludidos, daqui a 2 anos, 3 anos, o nosso querido flamenguista Marcão já vai começar a falar que ele quer voltar ao Flamengo para poder cavar, né, uma vinda dele para o Rio novamente. Espero que o Flamengo já, graças a Deus, agora com uma administração profissional, entenda muito bem o movimento e que saia, né, não caia nessa armadilha de contratar Gerson pagando aí preços absurdos. Para vir agora, pode vir, só se for de graça e ganhando um salário aí de acordo com a idade, com o tempo, com o que já passou pelo Flamengo, para poder estar aí encerrando a carreira, que agora está virando moda, né? Muitos jogadores querem encerrar a carreira no Flamengo. Alguns ainda conseguem entregar alguma coisa, mas não podemos ter jogador aqui que não contribui o que tanto precisa, tanta intensidade que o futebol hoje necessita para ser disputado em alto nível. Galera, eu tinha para falar para vocês hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo aí as últimas informações de tudo que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Se inscreva no canal e deixa o like, acione o sininho de notificação e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, valeu!